Essa calçada aqui foi um marco, porque ela permitiu que a estrada fosse transitável em todo o tempo do ano, que não acontecia antes. Sim, até à noite se podia subir. Uma subida mais fácil para o transporte das mercadorias, principalmente do açúcar. Descia café e subiam os produtos importados de outras capitanias, ou de Lisboa, ou até de outros países. No alto da calçada do Lorena, Dom Pedro I, ainda era o príncipe infante, passou por aqui, né, justamente no dia 7 de setembro, devia ser em torno das 10 da manhã, e uma vista espetacular nas minhas costas para toda a Baixada Santista, que Dom Pedro ele deve ter parado e contemplado a paisagem. Dom Pedro veio de barco, tendo saído perto da igreja dos jesuítas. Foram 12 quilômetros, 2 léguas, por água. Primeiro pelo Largo do Caneu, no Lagamar de Santos, entrou pelo rio Cubatão, andou um bom trecho por ele e desceu então no Porto do Cubatão. A guarda de honra o estava esperando ali, montou e 3 quilômetros depois já encontrou o pé da serra e subiu por essa calçada que aqui está. Alguns mapas falam Estrada do Lorena, mas na hora de desenhar o caminho, o fazem pela Estrada da Maioridade, Estrada Velha do Mar. E aí começa a Borda do Campo, Santo André da Borda do Campo. A partir daí começam os campos de Piratininga e passa em frente a uma capelinha. Até hoje ela existe depois de algumas reformas. É a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O nome muito apropriado, pensando de quem está descendo para Santos e se despede aí de São Bernardo do Campo. Ele continua e desce até o Ribeirão dos Meninos. Então aí ele pega a Estrada das Lágrimas. E por que lágrimas? Porque os viajantes saíam de São Paulo e acompanhavam os familiares até esse ponto. Não iam continuar e descer a serra para subir. Aí ele passa pelo que hoje é o Terminal Sacomã de Moinhos, ele sobe a colina do Ipiranga, passa pelo atual museu e desce até esse ponto onde nós estamos, e aí vai começar a famosa narrativa da independência. Se nós compararmos o quadro do Pedro Américo, nós vamos ver diferenças. Ele mesmo já disse isso e apontou, dizendo: a realidade inspira, não escraviza. Com relação ao local exato da independência, que nós precisamos recorrer a uma fonte escrita. É uma ata da Câmara de São Paulo de 1825. Compareceram todos os vereadores, presidente da Câmara. Havia então Francisco Cantimelo, que era da Guarda de Honra, que o pai dele tinha uma chácara aqui mesmo. Então ele conhecia isso como a palma da mão, e a localização geográfica que ele põe no seu relato é importante, porque ele conhece, ele trilhou e palmilhou. Então isso dá 405 metros a partir da cabeceira da ponte. O dado falho aí, onde é que fica a cabeceira da ponte? Essa era a ponte antiga e não a ponte ou passarela atual. Mas com a sobreposição de mapas deu para localizar exatamente onde era. Então o local está mais do que demarcado. Esse aqui é aproximadamente o local onde Dom Pedro proclamou a independência. A Guarda de Honra estava lá embaixo no Riacho do Ipiranga, viu passar por ela o Francisco Cantimelo e depois o Paulo Bregaro, que era o portador das notícias da corte. Essas notícias eram as bombásticas, acompanhadas de cartas do Bonifácio e da princesa, conclamando que ele declarasse a nossa independência ou separação. E eles correm e vão em direção a Dom Pedro, e no alto da colina, então, se a gente olhar, próximo do museu ou no bosque atrás, é um lugar plano,
Então ali foi que aconteceu o primeiro encontro. As cartas chegaram com o Paulo Bregaro, Dom Pedro deve ter elas lido e pediu para o padre Belchior, que era um dos acompanhantes, que lesse em voz alta. E Dom Pedro disse: e agora, padre Belchior? Ou volta para Portugal e fica prisioneiro das cortes, ou proclama a independência. Então o Francisco Cantimelo desce correndo por aqui e se encontra, então a guarda de honra já tinha percebido isso, vieram a cavalo correndo até aqui e pararam nesse ponto, e Dom Pedro se encontra com eles aqui. A imprecisão deriva que Dom Pedro estava a cavalo, a mula, e toda a guarda de honra, mais uns 30, estavam todos à volta dele. Então tudo isso aqui dá um círculo, dá uma região, 3 metros aqui, mais ou menos onde eu estou, mais 8 metros acima, porque tudo isso foi cortado na reforma dos anos 20. Lá estava a pata do cavalo, da mula, melhor dito, de Dom Pedro, mas põe 1,5 metro do cavalo, mais meio dele lá, a ponta da espada dá uns 10 metros de altura da posição em que nós estamos.